Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu estava me sentindo tão estranha naquele sábado, sabe? Aquele aperto no peito, aquela agonia, aquela coisa que a gente sente, mas não sabe explicar o que é. Já era noite. Eu estava ali na sala com a minha mãe, vendo a novela, quando do nada comecei a pensar no meu namorado e aquela sensação esquisita foi se apoderando de mim. Mas olha, foi uma coisa assim tão forte, tão ruim, que nem na novela eu consegui mais prestar atenção. Não sei explicar, era como uma espécie de pressentimento, de aviso, sei lá. Quando comentei com a minha mãe, ela já foi falando. Ligue pra ele, filha. Vai acontecer alguma coisa, né? Credo, mãe. Vira essa boca pra lá. A mãe sempre teve esse lado meio bruxa. Ela sempre acreditou nesses avisos do além, nesses pressentimentos. Sempre que acontecia alguma coisa com um parente nosso, por exemplo, ela vinha com uma história de que no dia anterior ou tinha sonhado com a pessoa, ou tinha recebido um aviso. Eu, para ser franca, nunca acreditei nesses avisos do destino. Mas estava tão agoniada que eu fui pro quarto, peguei o celular e liguei. Primeiro liguei no celular dele. Mas como só dava fora de área, resolvi ligar pro telefone da sua casa. No terceiro toque, alguém atendeu. Alô? Eu achei a coisa mais estranha do mundo. Porque era uma voz de mulher. Só que o Luiz morava sozinho. Já preocupada, perguntei. Alô, quem tá falando? Aqui é Ivone. Queria falar com quem? Ivone? Mas que Ivone? Não é da casa do Luiz? Antes que ela respondesse, ouvi a voz do meu namorado ao fundo. Daqui, deixa que eu atento. Alô, quem é? Nessas alturas, mesmo sem saber exatamente o que estava acontecendo, meu coração já estava na boca. E nem era para menos. Primeiro aquele pressentimento, aquela agonia, aquele sufoco, aquela coisa na garganta que eu não sabia o que era. Aí minha mãe me aconselha a ligar para ele, para o meu namorado. Eu ligo, o celular não atende. Aí eu ligo no telefone da casa dele, e aí alguém atende, só que não é ele. É uma mulher. Mas como assim uma mulher se ele mora sozinho? Já nervosa, fui perguntando. Quem é essa mulher que tá aí com você, hein, Luiz? Oi, Cecília. Calma, meu bem, calma. Não é nada disso que você tá pensando, não, viu? É só minha prima. Tá, mas o que a tua prima tá fazendo com você aí no teu apartamento essa hora? Quer saber? Me espere aí que eu tô indo pra aí. Não, peraí, mulher. Calma. Meu Deus do céu. A gente não tá aqui sozinho, se é essa a tua preocupação, viu? O Flávio, o marido dela, também tá aqui. Eles apareceram de surpresa, vieram me fazer uma visita. Ele falou aquilo. O que cá entre nós seria o suficiente para eu me sentir mais tranquila. Mas sabe quando a pessoa fala, mas você não se convence? Eu simplesmente não acreditei nele. Fiquei tão nervosa que comecei a falar que ele tinha levado outra mulher pro seu apartamento, que ele estava me traindo, que era amante dele que estava lá e não era prima coisa nenhuma. Mesmo com todas as explicações que ele me deu, avisei que estava indo para lá do mesmo jeito. Ele ainda chegou a dizer: você não quer falar com o Flávio para se certificar de que eu não estou mentindo? Se você quiser, eu chamo ele aqui no telefone e você fala com ele. Não quero falar com o Flávio nenhum, Luiz. Me espere que eu tô indo para aí. Cecília, pra que isso, mulher? Ficou louca. Eles inclusive já estão indo embora. Mas tudo bem, né? Se você quer bancar a bobaionda, venha. Já que não confia em mim, né? Venha conferir. Eu fiquei meio sem saber o que fazer porque estava morrendo de desconfiança. Só que ao mesmo tempo, com medo de estar fazendo papel de idiota, de louca.
No fim, ele conseguiu me acalmar. Você jura que está falando a verdade? Claro que eu juro, meu bem. A troco de quê que eu ia mentir para você? Vai descansar, vai. Já é tarde, amanhã a gente se fala. Acabei desligando o telefone e voltando para a sala. Apesar de continuar com aquela sensação ruim, aquele aperto no peito, procurei não pensar no assunto. Afinal, uma coisa não dava para negar. Ele nunca tinha me dado motivos para desconfiar dele. Já fazia 2 anos que estávamos juntos e éramos apaixonados um pelo outro. Quer dizer, pelo menos eu pensava, né? A minha mãe também o adorava. Não sabia o que fazer para agradá-lo quando ele aparecia aqui em casa. Ela falava que o Luiz era o filho que ela não tinha tido. Só para dar uma ideia do quanto a minha mãe gostava dele. Foi só depois, quando deitei para dormir, que eu comecei a pensar. Ele nunca tinha me falado de prima nenhuma. Aliás, até onde eu sabia, ele não tinha nenhum parente morando aqui em Curitiba. Eram todos do interior de São Paulo. Bom, de repente, essa tal prima tinha vindo a Curitiba a passeio. Só podia ser isso. E olha, tomara que fosse mesmo. Porque eu acho que não suportaria descobrir que ele andava me enganando. No dia seguinte, ele veio almoçar na minha casa. E uma vez na minha casa, confirmou aquela história da prima. Aquilo que ele tinha me contado na noite anterior. Que tinha sido a sua prima quem atendeu o telefone, porque ele estava no quarto, mostrando não sei o que para o marido dela no computador. Repetiu que eles tinham chegado de surpresa no finalzinho da tarde, mas que já tinham voltado para São Paulo naquela mesma. Eu, para dizer a verdade, achei um pouco estranho. Sabe, uma história esquisita. Chega de repente, aí já volta para casa, morando tão longe, São Paulo. Mas enfim, no final acreditei. Até porque, como eu já disse, não tinha motivo nenhum para duvidar. Além do mais, ele estava tão carinhoso comigo. Passamos aquele domingo todo agarradinhos. Almoçamos, depois passamos a tarde toda debaixo do edredom, vendo o filme. Aquele, aliás, era o nosso programa favorito. Nos finais de semana, ou eu ia para a kitnet dele, ou então ele vinha para minha casa. E passávamos o dia todo deitados vendo televisão. Tem gente que não gosta. Tem gente que acha chato. Tem gente que prefere sair, se divertir, passear. Mas olha, uma coisa eu digo. Quando está com a pessoa que a gente ama, é o melhor programa do mundo. Tem coisa melhor do que ficar juntinho do homem que a gente ama, debaixo do cobertor? 2 meses depois, uma sexta-feira, um pouquinho antes de dormir, eu resolvi mandar uma mensagem de boa noite para ele pelo celular. E como ele não respondeu, decidi ligar, até porque nem era assim tão tarde. Não eram nem 11 horas da noite ainda. Ele só foi atender no 5º toque. Alô, Cecília? Foi? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Eu só liguei para te desejar boa noite. Eu mandei uma mensagem para você pelo celular, mas como você não respondeu, aí eu resolvi ligar. É que acabaram os meus créditos. No que ele falou aquilo, antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa, ouvi aquele sussurro que me fez estremecer. Desligue isso aí, vem dormir, vem. Olha, eu gelei dos pés à cabeça. Porque apesar do som ter saído assim, meio abafado, meio sussurrado, deu para ouvir com toda a nitidez do mundo a pessoa pedindo para ele desligar o telefone e ir dormir. Era a voz de mulher.
A pessoa, aliás, fosse quem fosse, ainda falou mais alguma coisa, só que dessa vez não deu para ouvir direito, porque o som saiu ainda mais abafado. Ele com certeza tinha colocado a mão sobre o aparelho para eu não ouvir. Aí quando percebeu que eu tinha ouvido, ele tentou se justificar. Então, eu estava aqui assistindo TV e acabei pegando no sono. Deu para você ouvir o som da televisão? Televisão? Você não ouviu? Eu acabei apertando uma tecla do controle sem querer e... Televisão? Televisão? Mas não era televisão mesmo. Mas não era televisão mesmo. O som não era de televisão. A voz não era de televisão. Como se não bastasse. Só mesmo uma grande coincidência para um personagem de um filme, de uma novela, de um documentário, dizer exatamente aquela frase. A voz que eu tinha escutado não vinha de televisão nenhuma. Era nitidamente a voz de uma mulher que estava ali do lado dele. Meu Deus, eu não sou louca! E olha, talvez eu estivesse até enganada. Isso eu não podia dizer com absoluta certeza, mas eu podia jurar que era a mesma voz que eu tinha ouvido aquele dia quando liguei para sua casa e uma mulher atendeu. Daquela vez, ele falou que era sua prima, que tinha chegado de surpresa com o marido para uma visita. E que eles já tinham até voltado para São Paulo. Só que não sei, mas eu tive a nítida impressão de que era a mesma voz. A minha reação naturalmente não podia ser outra. Quebramos o pau. Principalmente porque ele negou até o fim que realmente estivesse com uma mulher na cama. Continuou sustentando aquela história ridícula de que a voz que eu tinha ouvido era da televisão. Nervosa do jeito que estava, acabei falando coisas pesadas, das quais, depois, um pouco mais calma, naturalmente me arrependi. No fim, cheguei até a terminar o nosso namoro, por telefone mesmo, apesar de ele continuar jurando que não tinha nada a ver, que era coisa da minha cabeça. Passada a raiva, com a cabeça mais no lugar, eu achei que talvez ele merecesse um voto de confiança. De repente, sei lá, quem sabe ele estivesse falando a verdade. Quem sabe eu tivesse me enganado. Às vezes, levada pelo ciúme, pela suspeita, a gente se confunde e acaba até fazendo injustiça. Além do mais, a verdade é que quando ama demais, a gente se agarra a qualquer coisa para se convencer de que está errada. Tudo para não ter de admitir que está sendo passada para trás. Chorei a noite toda olhando a sua foto no celular. Não consegui pregar o olho. Mas para não dar o braço a torcer, achei melhor não ligar de novo, pelo menos não tão imediatamente. Quem sabe se eu esperasse até o dia seguinte e ligasse para ele, a gente pudesse se entender. Até porque eu tinha quase certeza de que ele acabaria me procurando para fazer as pazes comigo. Quando a gente brigava, era sempre assim que acontecia. E no fim, tudo terminava bem. Só que chegou a hora do almoço e ele não deu as caras. Mesmo assim, fiquei na minha. Não liguei. Não queria dar o braço a torcer. Foi só bem de tardezinha, quando eu percebi que se eu não ligasse, ele não ligaria, que eu resolvi procurá-lo, até porque não estava mais aguentando. Liguei 1, 2, 3, 4 vezes no seu celular e nada. Ele só foi me atender na 5ª tentativa e mesmo assim com 4 pedras na mão. O que você quer, Cecília? Nossa, Luiz, isso é jeito de falar comigo? E você queria que eu falasse como, Cecília, depois daquela palhaçada de ontem? Fala logo o que você quer, que eu tô cheio de coisa para fazer. Credo, Luiz, eu só queria conversar, pedir desculpas, tentar me acertar com você. Olha, Cecília, já que você tocou no assunto,
Eu pensei muito em nós dois essa noite, viu? Aí comecei a pesar os prós, os contras, até que cheguei à conclusão de que é melhor cada um cuidar da sua vida. Cuidar da sua... Mas como assim, Luiz? Você tá terminando comigo? Eu? Essa é boa. Não, essa é boa. Eu só tô aceitando a decisão que você anunciou ontem por telefone. Ou tá com amnésia? Você não lembra que terminou tudo comigo e depois ainda bateu o telefone na minha cara? Olha, não teve jeito. Simplesmente não teve jeito. Ele não quis nem me ouvir. Não deixava de ser verdade. Aquilo que ele estava falando, eu realmente tinha terminado tudo com ele e batido o telefone da... Mas sabe a hora da raiva? Depois você pondera, se acalma. Só que não teve jeito. Não sei se para se justificar ou se porque era verdade. Ele acabou falando que estava cansado das cenas de ciúme que eu vinha protagonizando nos últimos tempos e que precisava de um tempo para ficar em paz. Eu não me conformei. Fui atrás dele na mesma hora. Meu Deus, a gente precisava conversar pessoalmente. Não podíamos terminar um namoro de quase 2 anos daquele jeito, por telefone. O pior é que ele me recebeu muito mal. Me recebeu mal e continuou irredutível. Não queria mais saber de mim. A certa altura, chegou a me pedir que eu fosse embora. Falou que se eu não saísse, quem sairia era ele. Só eu sei como me senti. Saí daquele apartamento sem rumo, chorando desesperada sem saber o que fazer. Depois disso, eu ainda passei semanas tentando uma reconciliação. Só eu sei o quanto rastejei, o quanto me humilhei. Mas ele nem se coçou. Até que um dia, para minha surpresa, e quando eu falo surpresa, é surpresa mesmo, porque eu sinceramente não esperava. Depois de tudo aquilo que ele tinha me dito, de repente, ele me procurou. Apareceu na minha casa, todo preocupado comigo, querendo saber como eu estava. Juro que não entendi nada, porque da última vez que tínhamos conversado, ele tinha me tratado muito mal. Mesmo assim, claro, fiquei feliz. Nem acreditei que ele realmente estivesse ali, preocupado comigo. Jantamos juntos aquela noite. Depois saímos para conversar e para fechar com chave de ouro, terminamos a noite na cama. Sabe, na minha cabeça, nós tínhamos feito as pazes. Mais do que isso, tínhamos voltado a namorar. Só que, no que começamos a conversar sobre isso, ele me falou uma coisa que me deixou atônita. E mais do que atônita, me deixou muito triste. Cecília, calma. Em nenhum momento eu falei que a gente tinha voltado. Não viaje. Não dá pra negar que eu tava com saudade, que tava sentindo falta de você, de passar a noite do teu lado, mas não confunda as bolas. Tá, mas... Então não tô entendendo. Você me procurou... Como é que a gente fica? Ué, como é que a gente fica? A gente fica como tá. Você no teu canto e eu no meu. Assim pelo menos ninguém cobra nada de ninguém. Não tem briga, não tem discussão, não tem cena. Aí quando der saudade, a gente se encontra de novo. Mas como assim, Luiz? Não tô entendendo. Claro que você tá entendendo, Cecília. Cecília, eu gosto de você. Só não quero mais me prender seriamente a ninguém. Sabe, esse estresse de cena de ciúme, de pegação no pé, eu não quero mais isso pra mim. Esses dias que eu fiquei sozinho, olha, me fizeram bem demais. Você nem imagina. Eu gostei de ficar assim, solteiro, livre, pra fazer o que me dá na veneta. Olha, eu achei aquilo o cúmulo. Principalmente porque ele teve a coragem de dizer que se não estivesse bom pra mim daquele jeito, que ele ia entender.
Puxa vida, a impressão que me deu foi de que ele não estava nem aí para os meus sentimentos. Éramos namorados e agora ele vinha me fazer uma proposta daquelas. Eu fiquei muito sentida, muito magoada. E claro, pedi que ele me levasse para casa no mesmo instante. Minha vontade era de nunca mais olhar na sua cara, tanto que depois dessa noite, nem ligar para ele eu liguei. Só que alguns dias depois, ele voltou a me procurar. E morrendo de saudade do jeito que estava, acabei fraquejando e cedendo mais uma vez. E é nessa situação que nos encontramos até agora. Ele lá, solteiro, vivendo a vida dele do modo como lhe convém, e eu aqui apaixonada, sozinha, sofrendo e esperando a sua boa vontade para a gente se ver de novo. Fazer o quê? Melhor assim do que nada. O problema é que esses dias eu ainda fiquei sabendo de umas coisas que me deixaram ainda mais triste. Aquela mulher, a tal que ele dizia ser sua prima, na verdade não era prima coisa nenhuma. Era uma menina que trabalhava com ele na firma. E o pior é que eles já andavam se encontrando pelas minhas costas muito antes daquele dia, quando eu liguei para a casa dele e ela atendeu. Com certeza, também era ela da outra vez, quando ele tentou me empurrar goela abaixo, aquela história ridícula de que a voz que eu tinha escutado era da televisão. Eles não estão juntos. Pelo menos não como namorados. Mas sei que continuam se encontrando de vez em quando. Na verdade, ele está apenas se divertindo com ela. Do mesmo jeito, aliás, que está fazendo comigo. E o pior é que ele não faz nem questão de esconder. Sabe, é tão triste ser tratada desse modo por alguém que a gente ama tanto. Puxa vida, não faz muito tempo. Ele dizia que eu era a mulher da sua vida. E agora me trata como uma roupa velha, que já não serve mais. Olha, se tá bom pra você assim, tudo bem. Se não tá, eu vou entender. Meu Deus, é muito humilhante. E como se fosse pouco, ainda tem aquela vadia que trabalha com ele, aquela que ele falou que era prima. Essa mulher tem tirado o meu sossego. Às vezes à noite o meu celular toca e no visor aparece o número do Luiz. Só que eu sei que não é ele que está ligando. É ela, infeliz. Ela liga do telefone dele só para me mostrar que os dois estão juntos. Um dia ela teve a capacidade de ligar e deixar o telefone assim bem pertinho dos dois, de modo que eu pudesse ouvir tudo o que eles estavam fazendo na cama. Até isso ela teve o tupete de fazer. Olha só, eu sei a vontade que eu senti de pegar um revólver e dar um tiro na cara dessa mulher. Outro dia eu liguei para o Luiz, dizendo que queria vê-lo, mas ele falou que não podia. Aí deu uma desculpa qualquer e me dispensou. Eu até perguntei se ele estava com alguém, mas ele disse que não. Só que 5 minutos depois, a vagabunda me ligou, só para tirar uma onda com a minha cara. Sabe, eu não entendo porque ele age assim. Só me procura quando tem vontade de transar comigo. E isso quando procura. Porque normalmente sou eu que corro atrás dele. Olha, não sei até quando vou conseguir viver desse modo. Mendigando seu amor, enquanto ele me faz de gato e sapato. Se eu pelo menos tivesse coragem de dizer não quando ele me procura. Mas eu não consigo. Eu até tento, planejo, mas chega na hora e eu fraquejo de novo. No fundo, sei que não estou sendo justa comigo, porque se ele age assim, é porque não quer mais nada sério comigo. Tá muito claro. Só quer mesmo tirar uma cassinha. Eu é que deveria criar vergonha na cara e quando ele me liga, dizer que não, recusar. Só que chega na hora e eu não sinto força para dizer não. Sabe, tem horas que eu me pergunto até quando vou chorar por alguém que não me quer. Alguém que não tá nem aí para mim.
Um homem que se diverte comigo num dia e no dia seguinte já está dormindo com outra. Isso se não houver uma terceira, uma quarta. Sim, por que não? Eu não sei dos passos dele. Só o que sei é que não estou mais aguentando essa humilhação. Só o que sei é que amo esse homem e queria ser respeitada por ele. Pelo menos isso. Se ele não pudesse me amar, que pelo menos me respeitasse. Mas nem isso dele eu tenho. Não quero mais ser um mero brinquedo nas suas mãos. Não quero. Mas o que posso fazer se ele não me quer? Meu Deus, me diga. O que posso fazer quando o homem que eu amo me quer só como um passatempo? E ainda fala com a maior naturalidade que se assim não estiver bom para mim, ele vai entender?